Conselho Nacional do Ministério Público publicou aí recentemente uma cartilha com o nome Atuação com Perspectiva de Gênero no Ministério Público Brasileiro. Você pode encontrar essa cartilha na internet e ela tem uma versão resumida de um protocolo que ele é destinado a orientar a atuação de membros do Ministério Público em diversas áreas, né? Ele foi elaborado no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais da Comissão Nacional do Ministério Público e teve a participação de integrantes aí de diferentes ramos do Ministério Público e também representantes da academia, né? Não se trata de uma lei, não se trata de uma decisão judicial, mas o próprio documento ele deixa claro que ele pretende ser mais do que uma reflexão acadêmica, né? Ele define realmente o protocolo como uma ferramenta metodológica, pedagógica, política, com o objetivo, né, de, entre outras coisas, padronizar e qualificar a atuação do Ministério Público, promovendo mudanças de padrões socioculturais, né, e orientar, então, a interpretação do direito a partir de uma perspectiva de gênero, né? E isso importa muito porque promotores, procuradores, eles não são meros observadores do ordenamento jurídico, né? Não, esses homens instauram investigações, ajuizam ações, né? Fiscalizam políticas públicas, atuam realmente, por exemplo, na persecução penal, né? Provocam o poder judiciário. Então, uma orientação nacional sobre como interpretar e aplicar o direito pode sim produzir consequências concretas, reais, embora não seja uma lei, pode trazer realmente consequências factíveis. E é justamente por isso que uma parte específica dessa cartilha merece a nossa atenção, né? A atenção aqui dos defensores da vida, que é exatamente o que ela orienta o Ministério Público a fazer em relação à questão do aborto, né? O que o protocolo diz a respeito de aborto? Bom, o primeiro ponto que chama a atenção é a própria linguagem, né? O documento fala no chamado aborto legal, né? E também fala em hipóteses legais de interrupção da gestação. Tem um capítulo que é dedicado à saúde, e nesse capítulo tem uma seção que o título dela é Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e Acesso ao Aborto Legal, né? Então, entre as orientações ali, elas estão ali exigir o cumprimento, né, de supostas hipóteses legais de interrupção da gestação, fiscalizar o atendimento, impedir exigências, né, que sejam consideradas indevidas e assim garantir então o atendimento, né, às supostas vítimas. Mas é importante reconhecer, eu quero reconhecer isso desde já, o que o documento não diz. Realmente o documento não propõe expressamente a legalização irrestrita do aborto, não mexe, não estabelece nada em relação às semanas para a prática, né, do aborto, não afirma que toda mulher possui um direito geral ao aborto, né? Ia ser intelectualmente desonesto se a gente atribuir isso, porque ele não afirma isso. O problema está em outro lugar, né? O Código Penal, e quem me acompanha aqui sabe, continua estabelecendo no seu artigo 124 a criminalização do aborto provocado pela própria gestante ou com o consentimento dela. Ou seja, o aborto continua sendo crime no Brasil. O artigo 128, ele afirma o que não se pune, né? Não se pune aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e quando essa gravidez resulta de estupro, né? Desde que também observada a condição do consentimento, né, previsto no próprio dispositivo. Mas, além dessas hipóteses, você sabe também, o STF decidiu na DPF 54 que não é constitucionalmente possível considerar criminosa a interrupção da gravidez de feto anencefálico, né? Então, essa distinção aqui que eu faço, ela não é só preciosismo terminológico. Uma coisa é a lei estabelecer hipóteses determinadas em que não vai haver punição. Outra coisa é construir, né, por meio da linguagem, por meio da interpretação, a ideia de um direito geral ao aborto, de um direito ao aborto, né? E o protocolo dá alguns passos, sim, que precisam ser examinados, né? Em geral, o
que eu quero dizer é que essa linguagem de aborto legal, né, não existe aborto legal no Brasil, é uma tentativa de normalizar realmente a questão do aborto. Mas o documento também ele visa retirar alguns obstáculos, né, ao aborto. O documento ele orienta o Ministério Público, ele orienta algumas coisas, né? Primeiro, né, a exigir o cumprimento das chamadas, né, hipóteses legais da interrupção gestacional. Ele também chama os Ministérios Públicos a fiscalizar o atendimento às vítimas. Pasmem, né? Proibir a exigência de boletim de ocorrência ou de autorização judicial, garantir que a palavra da vítima seja suficiente para o atendimento, resguardar o sigilo do médico e priorizar o direito, né, à saúde da mulher, além de respeitar a sua autonomia, né? Deixa eu fazer uma ressalva aqui que também é importante. Eu fiz aí uma ênfase, né, na dispensa do boletim de ocorrência, mas a dispensa do boletim de ocorrência não é uma invenção desse protocolo, né? O próprio Ministério da Saúde informa atualmente que não é necessário registrar boletim de ocorrência para acessar atendimento de saúde relacionado aí à violência sexual, né? E ele afirma que no caso de gestação decorrente de estupro, o próprio Ministério da Saúde diz que não é necessário autorização judicial, né, para solicitar a interrupção da gravidez, então, no SUS, né? Portanto, não é correto também dizer que o protocolo eu não posso denunciar esse protocolo só porque ele está repetindo as orientações do Ministério da Saúde. A questão mais delicada está no fato de... Está aqui em outra afirmação, né? Essa ideia, por exemplo, de garantir que a palavra da vítima seja suficiente para o atendimento. E aqui é preciso perguntar, né, exatamente o que significa suficiente. Suficiente para quê? Suficiente para acolher? Suficiente para iniciar o atendimento médico? Para dispensar a investigação policial? Para realizar o procedimento abortivo? O protocolo não desenvolve, né, esse trecho aí, nenhuma dessas distinções, né? Então, essa precisão ela é indispensável, ou deveria ser indispensável, quando a gente está falando de uma prática que continua sendo criminalizada. Então ela precisa das suas qualificações. Outro ponto que o protocolo trata é a questão do aborto e direitos sexuais e reprodutivos, né? O aborto ele não aparece só isoladamente no documento, né? Ele está inserido nessa concepção mais ampla de direitos sexuais e reprodutivos. Então ele orienta a atuação do Ministério Público em temas como planejamento familiar, como contracepção, também está lá, educação sexual, saúde da mulher, direitos reprodutivos, né? E a associação também aparece quando o documento ele fala lá, ele trata das populações vulneráveis, né? Inclusive mulheres em situação de rua, para as quais o documento recomenda também a garantia ao acesso à saúde e aos chamados direitos sexuais e reprodutivos, né? Mais significativo ainda, você vai encontrar a orientação relativa a crianças e adolescentes que são vítimas de violência. O protocolo, ele determina que o Ministério Público ele precisa assegurar o acesso, né, ao chamado aborto legal quando decorrente de violência, né, sem obstáculos institucionais, sem revitimização, né? Então, olha a importância aqui também da gente fazer uma distinção moral, né? Gente, a criança que engravidou em razão de violência sexual é vítima, é uma vítima, é triste. Mas a criança concebida em razão de violência sexual também é vítima, também é inocente. O estuprador que é o culpado, o filho não é não. Então, uma política pública que verdadeiramente se comprometa com a proteção integral, ela deveria ser capaz de reconhecer simultaneamente a brutalidade sofrida pela mãe e a dignidade da vida que ela carrega, né? A dor de uma vítima não vai transformar o seu filho no agressor, né? Então, é muito triste ver o Ministério Público orientando com tanta força a morte dessa criança e deixando de lado, por exemplo, a abertura de um boletim de ocorrência. Porque hoje, o que muito acontece nós sabemos que boa parte da violência sexual com crianças e adolescentes hoje acontece dentro de casa. Então essa criança vai ao SUS
talvez até mesmo levada pelo seu agressor, ela não precisa de um boletim de ocorrência, ela vai lá, faz o aborto e ela volta para onde? Para casa onde ela estava sendo estuprada. E a única prova que ela tinha do seu estupro foi perdida, foi abortada lá pelo SUS e nenhum boletim de ocorrência ela tem para que o estuprador seja perseguido. Né? Mas o perigo, ele vai além da palavra aborto. Né? Por isso, a questão mais profunda não é simplesmente descobrir quantas vezes a palavra aborto aparece na cartilha, mas o que merece atenção é toda a estrutura conceitual, né, na qual o aborto ele vai sendo inserido dentro dessa carta. Né? A perspectiva de gênero ela é apresentada pelo próprio documento como uma lente crítica e como uma categoria que deve atravessar todas, né, as mais diversas áreas dos ministérios públicos, inclusive a interpretação do direito. É assim, é dessa forma que a questão ela passa a ser o quê? Aonde a lei, aonde vai a lei e onde começa a interpretação institucional. Esse que é o problema. Um protocolo pode e deve orientar os membros do Ministério Público a cumprir a legislação, mas ele não pode transformar uma orientação administrativa em uma hipótese legal de aborto. E essa fronteira ela precisa permanecer clara em qualquer âmbito do poder público. Né? O Brasil ele já possui uma experiência que é preocupante de ampliação do aborto por vias que não passaram pelo processo legislativo. Por exemplo, em 2012, o STF decidiu, na DPF 54, que o aborto, no caso de gravidez de feto anencefálico, não poderia se enquadrar nos tipos penais do artigo 124 e 126 dos artigos do Código Penal. Né? Independente da posição que cada cidadão tenha sobre essa decisão, o fato é incontestável. O que aconteceu na DPF 54? Uma nova situação de não incidência da legislação penal sobre aborto foi sim estabelecida por decisão judicial, não por uma nova lei feita pelo Congresso. Né? Então, é justamente isso, por isso que nós devemos prestar atenção quando outros órgãos estatais começam a elaborar protocolos para orientar ampliações, né, orientar a aplicação dessas normas com uma elasticidade de interpretação além do que deveria ser. Então, não se trata aqui de afirmar que o Conselho Nacional do Ministério Público está legalizando o aborto por meio de uma cartilha. Não, não está. Mas trata-se realmente de perguntar se uma orientação institucional ela pode, na prática, ampliar a interpretação de hipóteses existentes e transformar, né, progressivamente aquilo que a lei tratou como uma situação específica de não punição e um direito subjetivo ao aborto. Ele pode fazer isso, ele pode transformar essa situação específica, ampliando e tornando aquele específico como se fosse um direito. Ou seja, o artigo 128 de não punição, eu posso esticar tanto a interpretação dele que ele vai se tornar um direito. Então, vê que não é uma pergunta ideológica, é uma questão de Estado de Direito. O aborto ele não pode entrar pela porta dos fundos. Né? Há uma diferença fundamental entre aplicar a lei e criar, por uma interpretação, uma realidade jurídica que a lei não estabeleceu. Não é isso que a lei diz. Se o Congresso Nacional decidir alterar a legislação sobre aborto, que faça isso às claras, né? Que haja debate público, que haja votação, participação popular, responsabilidade democrática. Né? Quem defendeu o aborto livre precisa ter o direito de ir lá apresentar realmente a sua proposta à sociedade. Agora, o que nós não podemos aceitar é que uma mudança dessa magnitude, que o brasileiro já se demonstrou contra várias vezes, aconteça gradualmente por meio de protocolos administrativos, orientações institucionais ou até mesmo interpretações, né, que pouco a pouco vão transformando as exceções legais em supostos direitos. Né? E para quem defende a vida, há uma razão ainda mais fundamental para a gente resistir a essa normalização. Né? Porque
O aborto não é só uma questão de autonomia, não é só uma questão de saúde, não é só uma questão de política pública. Não, tem uma segunda vida envolvida aqui. A mulher vítima de violência sexual merece acolhimento, merece tratamento, proteção, justiça, cuidado. Mas o filho, ele não pode ser transformado em culpado pelo crime que foi cometido contra sua mãe. O Estado, ele deve ser suficientemente compassivo para cuidar tanto da vítima, mas também sem deixar de reconhecer a humanidade desse filho. Por isso, a discussão sobre o protocolo do Conselho Nacional de Ministério Público não pode terminar na pergunta sobre como facilitar o aborto legal. Nós precisamos perguntar também quem está sendo protegido, quem está sendo silenciado e quem não tem voz para defender a própria vida. O aborto, ele não deve ser normalizado pela porta dos fundos. Se o Brasil quiser mudar a legislação sobre aborto, que essa mudança seja discutida abertamente e decidida realmente por aqueles que receberam da Constituição a função de legislar. Até lá, cabe aos órgãos do Estado simplesmente aplicar a lei e não reinventá-la.